Boa noite, boa noite, boa noite. Mais um encontro nosso aqui no canal Pro Cássia Góes. Hoje mais uma live da Pro. Uma live muito bacana, de um tema muito solicitado por várias pessoas. EJA, Educação de Jovens e Adultos. Esse segmento da educação tão necessário, porque precisamos combater esse analfabetismo em nosso país, que cresce assustadoramente, não tem diminuído. Hoje nós temos 4 feras para conversar conosco. E aí quero dar boa noite à galera que está chegando, a galera que já está aí, Renan, Leide Oliveira, Ivana, Márcia Ferreira, Sônia. Quem mais? Deixa eu voltar aqui. Lígia, Alda, Ana Costa, Sofia, Lienay, Cláudia, Irami, Jaqueline, Marili, a maioria colega da rede. Eita, rede danada, essa rede municipal. Super bem-vinda, meninas, menino. Hoje nós queremos falar desse local maravilhoso, que é o local da resistência, o lugar, não é o local, o lugar da resistência. Por isso, nós estamos aqui com os nossos girassóis. Dá até vontade de cantar. Girassol, girassol, amarelo, amarelo. Posso ficar cantando não, para não desafinar e ficar feia a live. Mas o girassol, esse símbolo de resistência, esse símbolo da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. E aqui um salve, salve a Paulo Freire, nosso querido Paulo Freire, patrono da educação, esse escritor, e eu não vou falar no passado, porque ele está vivo, porque eu leio Paulo Freire direto, as suas ideias continuam em nós, esse cara fantástico que nos mostrou o caminho para vencer o analfabetismo, nos mostrou o caminho para trabalhar com a educação de jovens e adultos. Salve, salve, Paulo Freire. E nós temos uma referência enorme na rede municipal, da qual eu faço parte, né? Estou de licença, pré-candidata a vereadora de Salvador, mas essa rede que me enche de orgulho, em que nós mantemos essas classes de educação de jovens e adultos funcionando muito bem. Na rede municipal hoje, de Salvador, nós temos 10.278 alunos, 117 escolas funcionando, com EJA 1 e EJA 2, EJA 1, que fazem a equivalência do 1º ao 5º ano, e EJA 2, a equivalência do 6º ao 9º ano. Temos 88 escolas que oferecem EJA 2. Muita escola, mas quando nós vamos ver o número de estudantes da EJA que ainda estão fora da escola, nós pensamos, precisamos ter mais escolas e não fechar escolas da EJA, mas investir na formação dos jovens e adultos dessa educação tão importante que é a EJA. E hoje nós vamos conversar aqui com a nossa querida coordenadora pedagógica, Gardênia Santos, que faz um trabalho maravilhoso na Escola Municipal Dom Pedro I. Olha que linda a nossa coordenadora. E ela vem já com o nome de flor e o nome de vencedora, Gardênia Valéria. Para combinar com os girassóis. Girassol. Girassol não pode faltar quando a gente fala de EJA, não. Eles precisam estar, porque são símbolos, é um símbolo de resistência. E Gardênia, seja super bem-vinda. Vem para cá para a gente conversar, obrigada, porque tem muito a se falar sobre a EJA. Me conta um pouco do que é que você faz, porque você faz muita coisa, né? Você trabalha durante o dia, você trabalha durante a noite, você é mãe. Sou mãe de Pedrinho. Me conta um pouco aí quem é Gardênia e esse fazer de Gardênia na Escola Municipal Dom Pedro. E se quiser também pode falar do Agripiniano, porque eu tenho um carinho enorme, principalmente porque eu lembro logo de Alex. Isso, justamente. Boa noite, gente, a todos, né, que estão assistindo a gente. E falar que eu estou muito feliz, né, pelo convite, muito obrigada pela lembrança, né? E dizer que
trabalhar na EJA realmente, né, é uma resistência, é um desafio, né, diário. E eu sou coordenadora, né, da Escola Municipal Dom Pedro I, no turno da noite. Eu trabalho como coordenadora lá desde 2007, então tem 13 anos, né, que eu trabalho lá. Mas na rede municipal eu já trabalho há mais tempo, né, há 16 anos. Durante o dia como professora, né, no momento eu sou vice-diretora do Agripiniano, que é uma escola, né, em outro bairro, em outra regional, mas que são todas, né, somos todas irmãs, né, temos as mesmas dificuldades, os mesmos desafios. E assim, vou contar um pouco, né, sobre a experiência da gravação do vídeo, né, que foi, na verdade, foi uma experiência muito exitosa, né, na EJA. A escola vem sempre apresentando, fazendo trabalhos muito bacanas, né, com nossos professores, tanto no diurno quanto no noturno também. Mandar um beijo aí para todos eles e contar um pouquinho sobre essa experiência, né, dessa gravação do documentário Diários de Classe, né. Aconteceu em 2016, né, na verdade foi uma indicação de Ana Lídia, na época era coordenadora da EJA, né, da Regional, Subúrbio 2, e acabou indicando a escola, né, para que a escola participasse desse projeto, dessa filmagem. E aí a gente conheceu Carol, né, Dayana, chegaram na escola, né, para conversar com a gente, a princípio, né, ai meu Deus, gravação aqui na escola, amigo, será que vai dar certo isso? Né, mas a gente, né, conversando com elas, né, elas apresentaram, né, o projeto e a gente, de cara, viu realmente que né, a importância, né, desse documentário, né. Contamos também com o apoio, aí a gente começou a pensar, né, qual sala, qual série, né, qual professor, né, e aí conversamos, né, com a professora Elane, na época, que hoje é vice-diretora do Fernando Presídio, né, ela trabalhava à noite lá e trabalhava no TAP 2, né, que é uma sala de alfabetização. Então, ela topou logo de cara, né, nos apoiou muito nisso, e abriu as portas mesmo da sala, né, para poder mostrar, né, um pouquinho do seu dia a dia, né, que o intuito do documentário, né, Carol vai poder falar depois, mas foi um pouco, né, de realmente mostrar como é a realidade da EJA, né, e aí chegou a parte de falar para os alunos. E aí eles ficaram, né, não filmar a gente, se a gente errar, né, e aí a gente falar alguma coisa, falar uma bobagem, com medo, né, de se mostrar, né, de mostrar seus erros, né, suas dificuldades, mas isso também foi conversado, né, com os alunos, né, a equipe toda, Simone, né, a nossa diretora, Vilma, nossa vice-diretora, a gente conversou bastante com eles, né, Francimara também, a outra coordenadora da EJA, que trabalha junto com a gente. Então, a gente conversou, né, bastante com eles e mostrou realmente a importância, né, o que é um documentário, né? O nome, no próprio nome já diz, é um documento, né? Um filme, né, uma gravação que vai mostrar ali o dia a dia deles e que a gente precisa, né? A EJA precisa realmente ser mais vista, a EJA precisa ser mais notada, né? Às vezes a sensação que a gente tem trabalhando na EJA é que a gente é um pouco invisível, né? Porque a gente não vê propaganda sobre a EJA, né? Precisa de mais políticas públicas voltadas para a EJA. Felizmente, a gente vê, às vezes, né, nesses últimos anos, as turmas cada vez mais fechando, né, escolas fechando o noturno, e o movimento do professor, gente, o professor mata um leão por dia. Quem trabalha na EJA trabalha realmente porque gosta, sabe? Porque se importa com os alunos, né? Então, aí a partir disso, né, as filmagens foram acontecendo,
eles aí já se foram se empolgando, e aí já se arrumavam todos quando era dia de gravação, né? Mexe com a autoestima, e aí pronto, abraçaram a ideia. As meninas, Carol e Dayana, têm uma sensibilidade muito grande, né? Falou também o diálogo junto com eles, numa linguagem próxima dos alunos, certo? E aí as gravações foram acontecendo durante o ano de 2016. E o documentário ficou pronto e foi exibido no ano seguinte. Mas, assim, eu vou falar também um pouquinho sobre essas questões, né? Esses desafios, essas dificuldades, né, de se trabalhar na EJA, que são muitos, né? A começar pelos sujeitos da EJA, né? Quem são esses sujeitos, né? Quem são essas pessoas que estão na escola à noite, né? Então, a gente recebe sujeitos, né, e acolhe, né, das mais variadas particularidades, né? Tem desde aquele jovem, né, que repetiu de ano durante o dia, né, que foi ficando, às vezes, né, é multirrepetente, e aí, quando completa 15 anos, ele precisa passar para a noite, né? Tem também aqueles mais velhos, né, que já estão no mercado de trabalho e, às vezes, precisam, né, aprender a ler melhor, a escrever melhor, para conseguir um trabalho melhor, uma posição, né, no seu trabalho. Às vezes o trabalho pede isso. E muitos estudaram no interior há muito tempo, já perderam sua documentação, seu histórico escolar, e precisam voltar, né, para conseguir esse documento, para conseguir melhores, né, posições no mercado de trabalho. E tem a maioria desses, né, são pedreiros, diaristas, né, muitas diaristas também, vigilantes, enfim, trabalhadores informais, né, ambulante, camelô, é isso. E temos também um segmento mais idoso, né? A gente recebeu até aluno, teve um ano que nós recebemos uma aluna de 82 anos, né? Então, os mais idosos também estão procurando a escola, né? Seja para aprender a ler melhor a Bíblia, para se sair melhor na sua igreja, né, no seu espaço religioso, entende? E o professor tem que acolher, nós temos que acolher, né, todos esses sujeitos, né? E tem também o sujeito professor, né, que é também aquele sujeito que, na maioria das vezes, trabalha 60 horas, né, que enfrentou já uma carga, né, de trabalho durante o dia, né, às vezes chega também cansado, né, mas precisa se reinventar, né, precisa tomar um gás, né, tomar um fôlego para estar dando o seu melhor ali todo dia com aqueles alunos. E você lidar com essas diversidades é muito difícil, né, porque uma turma de EJA não vai ser nunca uma turma heterogênea, né, no diurno não é, quem dirá na EJA, né. Então, o professor ele tem que se desdobrar em 1000, né, fazer às vezes 2, 3 planejamentos diferentes, 3 atividades diferentes. A gente também tem muitos alunos que têm necessidades especiais não declaradas, que às vezes foi passando durante o dia, né? Ele foi crescendo, ou a família não acompanhou direito, ou, né, de repente nem desconfiou, e ele chega à noite com essas questões também. Tem também os alunos, né, com necessidades especiais, e que a escola, a gente acolhe a todos, né, e tenta fazer o possível para suprir, né, as necessidades e fazer uma educação de qualidade, não é isso? Então, o professor precisa saber bem quem são esses alunos, né, para, a partir daí, fazer um planejamento adequado, né, partir da realidade deles, o que é que eles querem, né? Porque às vezes a gente faz um planejamento que a gente acha que está arrasando, mas quando chega na hora, né, o aluno quer outra coisa, o que é mesmo que ele quer, né? E diante de tanta diversidade, né? Uns são mais jovens, estão interessados, né, em outras coisas, outros mais velhos, e a gente tenta
equilibrar ali o tempo todo para estar atendendo a todos. Então, é um segmento muito difícil, né? Mas também muito gratificante de se trabalhar, não é isso? Voltando a falar um pouco sobre o documentário, eu queria só relembrar que a gente também, né, nesse ano de 2017, a gente teve uma aluna transgênero, Tiffany, né? E o documentário também mostrou um pouco a mudança, isso, o processo de mudança dela, né? E foi muito bonito, porque a escola, como um espaço, né, de respeito que deve ser, e o Dom Pedro, uma característica da escola é essa, é uma escola, assim, quem conhece Simone, né, as vices do dia, Josi, Cris, Vilma, que é a nossa vice da noite, que é uma pessoa que eu aprendo muito com ela sempre, né, muito do que eu sou profissionalmente, foi nessa troca, né? A gente acolheu, conversou com Tiffany, né? Tinha algumas questões, às vezes ela chegava na secretaria chorando por algum motivo, ou chateada, né? E houve alguns momentos, sim, de preconceito, de piada, mas que a escola soube lidar com isso da melhor maneira, né? E ela se sentia acolhida ali. Era um espaço, né, que ela gostava de estar, e os alunos também, com o passar do tempo, né, acolheram também ela, e era Tiffany, né? Ela queria ser chamada assim, e realmente, né? Foi muito bonito ver, né, esse processo dela, né? E o documentário, assim, ele trouxe novos saberes para a gente, porque os alunos também aprenderam a lidar com essa questão da tecnologia, porque além da gravação, né, houve momentos também em que Carol e Daiane, a equipe, enfim, traziam alguns documentários, né, ou por sugestão deles, outros por nossa sugestão, em que os alunos, a gente discutia com eles, né, documentários sobre racismo, sobre o papel da mulher, né, e a gente ia discutindo isso com eles, né, então houve esse conhecimento, houve essa construção, né? Fizemos também, atrelado a isso, uma oficina de vídeo, né? Que eles aprenderam a manusear o celular, fazer um vídeo, e no final eles fizeram um vídeo sobre o bairro de Paripe, também com a exposição de fotos que a gente contou com um fotógrafo do bairro, Alessandro, nos ajudou muito, né, e ele ensinou os meninos, né, a tirar fotografia, e no final eles concluíram esse trabalho, fizeram um documentário deles, né, sobre o bairro de Paripe. A gente até levou para a mostra exitosa, então a gente também teve que se reinventar, aprendeu mesmo, né, não sou muito boa de tecnologia, mas a gente aprende para poder ensinar, não é isso? Com certeza. Vai buscando, né, sempre coisas novas, saberes novos, para que esse aluno, né, da EJA, que o objetivo é esse, que o aluno goste de estar na escola, que o aluno sinta que a escola é um lugar que ele pode ser quem ele é, que ele pode falar suas dificuldades, não ter medo de errar, né, porque é assim que a gente vai caminhando, vai se fazendo enquanto pessoa. E assim, eu quero deixar aqui meu agradecimento mesmo, né, a toda a equipe, tanto do documentário, né, quanto também os professores, né, porque eles são realmente os sujeitos que fazem a diferença, né, quando a gente entra numa sala de EJA, né, a gente todo dia, né, eu como coordenadora, mas também o ano retrasado mesmo ficou sem professor, eu e Francimara a gente teve que se dividir da aula, né, um semestre inteiro, então é sempre um frio na barriga ainda quando a gente entra na sala, né, e eu acho que deve ser assim, né, a gente, né, deve mexer aquilo ali, a gente querer sempre, né, tá levando o nosso melhor, né, isso, e assim, fazer um aluno aprender, né, ajudar, na verdade, um aluno a ler e a escrever,
principalmente o aluno da EJA, é uma das coisas mais mágicas, mais bonitas, porque isso envolve empoderamento, isso envolve autoestima, sabe? Quando o aluno da EJA, gente, chega num ponto de ônibus e ele consegue ler o letreiro do ônibus e ele não vai mais pegar aquele ônibus errado e nem se perder, quando ele pega seu extrato do banco e ele entende o que tem ali, né? Isso é uma vitória, isso é como se a gente estivesse ajudando o aluno a tomar conta de sua vida novamente, a ter o controle de sua vida, né? Que ler e escrever é isso, é você se participar, se pertencer no mundo, no seu grupo social. Então, é um trabalho que envolve muitas dificuldades, né? Se a gente for falar aqui das dificuldades, vai ficar a noite toda falando, é mobiliário, é material, né? Livro que às vezes não chega, né? Há um mobiliário, a sala, enfim, né? São várias dificuldades, mas ainda vale a pena, vale muito a pena, né? E a educação, né, de jovens e adultos, eu espero que se mantenha ainda por muitos e muitos anos, porque esses sujeitos precisam, eles querem estudar, gente, eles precisam, eles têm direito de escolher aonde eles querem estudar, perto da casa. Tem que ter essa opção para eles, entende? Porque só assim a gente vai evoluir, né? Vai ter uma sociedade melhor. Não é isso? E acho que eu já falei demais. Sardenha, eu não precisei fazer nenhuma pergunta, porque você trouxe todas as questões. Muita coisa engasgada aqui, querendo não, falar. Esse espaço é para isso. O espaço do Movimento Somos Nós é para que a gente dê voz e vez à nossa comunidade, para que a gente possa dizer daquilo que temos construído, que temos feito e que tem dado resultados maravilhosos e que muitas vezes fica nessa invisibilidade. A EJA, a Educação de Jovens e Adultos, precisa ter mais voz, precisa ter mais vez, pensar em políticas públicas para a EJA. Há muito tempo nós temos dito que não dá para fazer mais educação de jovens e adultos no município de Salvador sem pensar em uma formação profissional para esses jovens, para esse adolescente que a escola regular, que nós somos a escola regular, o ensino fundamental, muitas vezes não demos conta de alfabetizar e que vai para o noturno, mas precisa ter atrativos diferenciados. A EJA tem se reinventado. Quando você diz, olha, nós construímos, né, junto com eles, um documentário deles, é isso, eles precisam falar deles, ter voz e vez. Elaine, que está aí, fez uma observação. Ela disse que pergunta, você tem sede de quê? E é isso. Nós, professores, nos reinventamos a partir do momento que nós perguntamos, você tem sede de quê? O que você precisa aprender? O que é que eu preciso fazer para que você aprenda? Não é simplesmente o nosso planejamento, como você já disse, não é só o nosso planejamento. É um planejamento que é conjunto, porque as nossas crianças e aqui os nossos jovens e adultos, adolescentes, eles sabem dizer o que querem aprender, o que precisam aprender. Fiquei emocionada aqui com sua fala, ouvindo falar de Tiffany, que também foi nossa, foi da Fernando Presídio, e depois foi para Dom Pedro. E a gente tem essa sintonia, essa coinonia, esta comunhão de troca de informações entre as escolas. E Elaine é uma super parceira, porque Elaine tem essa sensibilidade no lidar com os estudantes, em lidar com as pessoas. Trabalhei com a Elaine na Fernando Presídio, vi eu não sei o que dizer da equipe Dom Pedro, que é uma parceira de sempre, uma equipe que faz o tempo todo um trabalho belíssimo. Lembro que fui fazer uma palestra no, se eu não me engano, no Dia Internacional da Mulher. Isso. Foi no Dia do Estudante. Foi da mulher. Assim, foi da mulher. E a escola estava cheia. É uma escola extremamente procurada, porque faz um trabalho sério. E quando faz um trabalho sério, não se fecha a escola. E nós não podemos continuar fechando escolas porque o número de alunos está pequeno.
porque nós temos que pensar nas questões regionais, no que impede um aluno de ir para uma escola, de morar num território e ir para outro território, a questão da territorialidade. Eu preciso garantir que ele, ao chegar cansado do trabalho, vai ter uma escola próxima da sua casa para estudar. Não dá para a gente fechar os olhos para essa realidade. E aí eu quero te agradecer imensamente por trazer essa fala tão comovente. Eu vou deixar já um link aqui, porque todas as lives eu me emociono. Em duas eu me emocionei tanto que eu saí da live. Como eles gostam de dizer, meus colegas, eu sou elétrica, eu bati a mão no computador, saí da live. Mas é porque tudo isso nos emociona, porque nós queremos transformar, de fato, a nossa comunidade. Então, parabenizar você, a toda a equipe da Dom Pedro, a Simone, uma diretora assim fantástica, que topa as coisas que a gente propõe e que consegue liderar essa equipe maravilhosamente. Manda meu abraço para toda a equipe da Dom Pedro. Para todos eles. Obrigada. Fica aí com a gente, daqui a pouco você volta. Galera do Movimento Somos Nós, faz aí o fotão, marca a gente lá no Instagram, lá no Movimento Somos Nós, vamos publicar, beleza? Agora eu vou chamar essa pessoa fantástica, que é diretora desse documentário Diários de Classe. Super Carol. Gente, é Maria Carolina, mas aí eu já tomei toda a intimidade do mundo chamando de Carol. E depois que veio na minha casa, a intimidade ficou ainda maior, então é Carol, carinhosamente. Boa noite, boa noite a todas. Cássia, você pode, o audiovisual proporcionando vários encontros, né? E a gente acabou se encontrando em um outro projeto, né? Já com a sua filha, te mostrando a mãezona que você é. Fiquei muito feliz com o seu convite e agora ouvindo Gardênia, voltando tudo, né? Assim, há 4 anos atrás a gente estava imerso nessas salas de aula, ouvindo as professoras, os alunos, participando do cotidiano da escola. E fico tão feliz de ouvi-la e ouvir o comprometimento com a educação, né? Verdade, Carol. Mas conta pra gente como é que surgiu a ideia do documentário, como foi gravar esse documentário. O espaço é todo seu. E eu espero que esse documentário chegue a muito mais pessoas, porque ele é comovente, ele toca as nossas vidas de uma forma especial. É todo seu espaço. Obrigada. Bom, a ideia surge, eu venho de uma família do interior, né? Meus avós analfabetos, meus pais estudaram até a 4ª série do ensino fundamental, e eu sou a primeira geração da minha família que pôde estudar, ir para a universidade, e a temática da educação sempre foi algo muito importante dentro da minha casa. Então, quando eu fui ingressar nesse percurso do cinema, de cara eu encontrei um outro cineasta também preocupado com a educação, que é o João Jardim, que fez o Pro Dia Nascer Feliz. Eu não sei se vocês já assistiram, mas é um filme também que vai falar sobre o ensino fundamental dentro dessas escolas, né, em alguns estados do Brasil. E ali eu vi que tinha tanta coisa que a gente precisava dizer e falar, né, sobre a educação e sobre a EJA, né? A EJA, como a Gardênia colocou, né? Ainda tão invisível, as pessoas falam tão pouco, né? A gente fala do problema da educação, o Brasil tem um problema da educação, mas ninguém está pensando, né, nesses jovens e adultos que estão estudando no noturno, né? Muitos depois do trabalho. Então, a gente sempre quis saber, com o documentário, quem eram esses alunos, era a nossa principal questão, né? Que Gardênia veio falando, que são empregadas domésticas, né? Catadores de material reciclado, né? São pessoas que foram impedidas em algum momento de suas vidas de cursar o ensino regular, né? Então, quando a gente começou a fazer conseguiu captar uma verba dentro do edital público da prefeitura para fazer esse documentário, a primeira coisa que a gente pensou, e aí Daiane, que está comigo, desde antes, né,
que a gente precisava encontrar os professores, né? Não se fazia nada dentro da escola se a gente não tivesse o apoio e a total compromisso dos professores. Isso a gente já sabia, porque a gente já vinha de projetos dentro de escolas públicas, de formação de cineclubes, que é o projeto Lanterninha. A gente atuou em 18 escolas durante 5 anos, e foi uma coisa que a gente aprendeu muito nesse cotidiano da escola. Então, quando a gente começou a filmar, abrir câmera, as escolas entraram em greve, né? Os professores entraram em greve, a rede municipal, por busca de melhorias, melhores salários, né? E a gente passou a frequentar todas as assembleias. A gente foi nas assembleias nos estádios, a gente foi na assembleia no sindicato acho que era dos bancários, e lá foi que a gente foi começar a entender que ambiente era esse que a gente queria filmar, né? A gente percebeu que, primeiro, as mulheres eram protagonistas, né? Tanto na frente, tanto sendo professoras, quanto também como estudantes, e a gente não queria cometer o que a gente chamou de erro de não trazer as personagens, as protagonistas, o protagonismo feminino para o filme, né? Então, isso foi a primeira coisa que a gente pensou. Precisamos falar das mulheres na educação, né? E lá, nessa época, eu lendo bastante Paulo Freire, é muito bom você trazer isso, né? Tinha essa educação com prática da liberdade, né? E foi aí que a gente teve um entendimento que nos presídios de Salvador tinham escolas dentro desses presídios, né? E que funcionavam a EJA. E aí era essa questão também, né? Como é que a gente vai falar de liberdade dentro de um cárcere, né? Como é que a gente vai falar isso? Isso era uma das questões do filme. Como a gente ia falar de gênero, a gente começou a ir atrás de uma personagem que fosse transgênero, que estivesse nesse momento de transição, e foi aí que o Dom Pedro chegou para a gente, acho que é a Lídia, né? Daiane, que foi a nossa pesquisadora, que é uma pessoa que vem da educação, é uma profissional que faz essa interface entre educação e audiovisual, conheceu, e ela nos levou ao Dom Pedro, e foi muito bacana, porque a gente foi logo muito bem acolhida pela equipe, pela Gardênia, Simone, pela Vilma, e elas fizeram o que a gente já sabia, que é esse meio de campo com os alunos, né? Que é fazer com que eles... Era muito importante para o filme, eu não queria fazer um filme de entrevistas, um filme mais duro, eu queria mostrar mesmo como é esse cotidiano dentro da escola e esse cotidiano dentro da casa de algum desses personagens. E para isso eles teriam que estar muito à vontade, né, com a câmera, né? A câmera, às vezes ela pode assustar bastante, né? E com a nossa equipe também. Então, ter tido esse meio de campo entre as professoras, coordenadoras e diretoras da escola com os alunos foi fundamental. Eu acho que a gente não teria conseguido nada, nenhuma daquelas imagens, se a gente não tivesse tido esse apoio. Então, a gente, como eu venho do cinema e venho de cineclube, a gente sempre achou também que a exibição de filmes era o disparador dos conteúdos, né? É muito bom você levar filmes para a sala de aula, eu acho que ele mexe muito, né, com os alunos, e aí a gente começou esse processo, antes de começar a filmar, de exibição de filmes, o que é documentário, o que é um filme de ficção, o que é um filme experimental, e até chegarmos nos filmes que a gente queria debater e filmar. Inclusive o filme que está no Dom Pedro, dentro do filme, né, dentro do Diário de Classe, é um filme sugerido pelas professoras do Dom Pedro, né? A gente não tinha muita ideia desse filme, e foi um filme que mexeu bastante, e para falar justamente das questões de gênero, né, dos papéis femininos e masculinos dentro da nossa sociedade. E era o que a gente queria tratar ali com a Tiffany, que foi tão generosa, né, em abrir a vida dela, tão generosa em nos aceitar, né, nos ter por perto, não só dentro da escola, mas também fora, né, no abrigo onde ela vivia, e contar essa história dela, né. E como a gente queria perguntar quem são esses estudantes, né? E o que foi que levaram a que eles não frequentassem o ensino regulamentar, né? Não estivessem agora dentro da sala de aula. A gente quis ampliar esse painel e acabamos em 3 escolas, né?
que é o Dom Pedro, uma outra escola que eu não vou lembrar aqui o nome agora, mas fica ali perto do Cabula, que foi onde a gente encontrou a Maria José com a professora Nazaré, e dentro do presídio feminino, né, nessa ideia de trabalhar a educação dentro de um cárcere, que a gente encontrou a professora Eunice e a Vânia, que estava lá em prisão preventiva, ainda sem nenhum tipo de ouvidoria do Estado, né, já há 5 meses. E de cara a gente viu que a importância dessas professoras, assim, é um trabalho bem hercúleo, assim, né? Porque dentro da sala de aula você tem várias realidades, né? Você tem desde o menino, a pessoa que sabe segurar na caneta e já escrever seus nomes, até aquela que não sabe segurar. Então, eu fico vendo que a professora tem que ter ali 5, 6 tipos de dever, tem que se virar em muitas. E, além de tudo, é esse trabalho psicológico mesmo, né, de apoio, de fornecer com que as pessoas permaneçam ali, né, porque é muito difícil, né? Quem já trabalhou o dia inteiro, foi estudar à noite, seja na universidade ou em alguma outra coisa, sabe como é muito difícil permanecer e continuar, ainda mais num país que não se valoriza tanto a educação, né? Mas é o que Gardania fala, assim, cada conquista de você poder ler o ônibus, não se perder, pegar seu extrato, ler uma parte da Bíblia, é algo que faz com que a gente siga em frente, né? Que eu imagino que faça com que eles sigam em frente. E aí no filme a gente quis deixar bastante claro nisso, né? E vocês podem ver que todas as discussões são capitaneadas pelas professoras. A gente ficou de fora, tentando pegar o melhor ângulo, tentando pegar as expressões, atentos também às discussões, né? Tem aquela coisa... a gente também sabia que a gente não estava lidando com adolescentes, nem crianças, mas pessoas que tinham história de vida, né? Então, com certeza, elas teriam muito para dar para a gente, muito para trocar. A gente não tinha dúvidas que falar sobre racismo, sobre gênero, sobre questões de classe, é algo que permeia a vida daquelas pessoas o tempo inteiro. Então, a gente não tinha dúvidas de que o conteúdo que sairia dali seria bastante vivo, né? Então, os 3 debates na sala de aula, a gente vê claramente, né, quando Gardenia fala, a gente tinha vergonha de falar alguma coisa errada, mas, assim, a discussão sobre gênero, aquelas mulheres falando, e, né, é algo que nos mobiliza bastante, assim. Eu acho que quem assiste e quem está em outro lugar que não esse da EJA, né, a gente teve bastante retornos de críticas, de pessoas, por onde o filme circulou, e muita gente não tinha ideia do que se passa dentro da EJA, né? Isso foi uma coisa que me deixa um pouco assustada, porque é uma realidade, né, num país que tem, eu não sei mais quanto está a porcentagem, mas quando a gente começou a fazer, era 13% das pessoas não sabiam ler e escrever, né? Mais ou menos isso. A última pesquisa ainda mostra 13%. Pois é, e a gente... Em todo o país. 10% da população brasileira, 13% na Bahia, 25% em Salvador. Pois é muito grande. É muito grande. É muita gente, né? Assim, e não é naquela ideia que as pessoas têm também, que estão ali nos rincões da pobreza, lá, né? Também existe, mas dentro das capitais, ao nosso lado, né? As empregadas domésticas dentro das casas e tal, existem muitas pessoas que ainda estão nesse limiar aí, né? De não ter uma educação básica que possibilite ampliar o repertório que ela já tem, né? E aí é isso, assim, no presídio a gente ainda vê muito mais esse papel da professora como psicóloga, né? Você vê que a Eunice está sempre abraçando, sempre pegando, sempre ouvindo, aquele ouvido aberto daquelas mulheres que têm tanto a falar, tanto a chorar, né? Tanto a dizer. O filme começa com um rompante, né? De uma mãe desesperada que está lá em cárcere sem saber onde está seu filho. E essa cena foi rodada, inclusive, dentro do Dia das Mães. Então, estavam todas muito emocionadas. Eu, como mãe, também. Ana Luísa, que era técnica de som como mãe, a gente ficou muito mobilizada com essas impossibilidades. Mas a gente viu também que esse ambiente da EJA é um ambiente das possibilidades, né? A gente vê Maria José, vê todas aquelas mulheres ali conversando, discutindo sobre suas próprias
vivências, né, e se empoderando umas às outras. O espaço da sala de aula é essencial para essa troca, né? Essa troca entre professor e aluno, entre alunos, entre professores. A gente também filmou alguns conselhos de classe, acabou não entrando no filme, mas, assim, a gente veio com realmente é uma vocação, né? Às vezes, professores estão trabalhando 60 horas, né? Semanais, e eu fico assim, meu Deus, há de ser realmente uma vocação na vida, né? Para poder estar, as professoras, apesar de tudo, estarem lá bem, inspirando, né? Problematizando. Então, assim, só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada, Gardênia, a Vilma, que eu já sei que está por aí, a Simone, a Eunice, a Nazaré, a tantas outras professoras. Eu mesmo tive professores sensacionais e num momento em que a nossa educação não está sendo valorizada, né? Nunca foi realmente amplamente valorizada e cada vez menos. O audiovisual também, nosso cinema está enfrentando problemas seríssimos de financiamento, de cumprimento de normas e estabelecimentos de metas de ano passado, de 2018. Nós estamos com o audiovisual completamente parado hoje, sem produção. E esses filmes, como Diários de Classe, que não vão chegar... O Diários até chegou ao cinema, a gente fez primeiro esse percurso dos festivais, que é importante para o meu trabalho audiovisual, e aí depois fomos para o cinema, mas é dentro desses multiplex, mas a gente conseguiu ter uma professora Arielma, eu acho, levou alunos da sala dela, o Dom Pedro também levou, e a gente pôde fazer com que aquelas pessoas se vissem numa tela grande, com bom som, né, numa coisa bonita, assim. E agora o filme começa a percorrer um caminho que a gente sempre quis desde o início, que é começar a se exibir dentro das escolas, em cineclubes, para que o que a gente está falando ele se ganhe asas e se multiplique, né? Porque infelizmente é uma realidade tão atual. Assim, a gente filmou lá há 4 anos atrás e hoje parece tão atual, né? As pessoas estão lendo o filme como se fosse filmado hoje, como se acontecesse hoje. E isso é uma infelicidade, apesar de tudo. Acho que é isso. Eu não sei também se eu estou falando muito, se vocês têm alguma coisa a perguntar. Maravilhosa. Eu tenho essa segunda live que eu faço pouquíssimas perguntas, porque vocês vão respondendo tudo que eu tinha para perguntar. E assim, a galera está aqui dizendo quanta sensibilidade, Carol, agradecendo a você e agradecer porque, sim, nós, professores, professoras, utilizamos muito a linguagem do cinema para falar e para chegar aos nossos estudantes. E é fundamental que a gente tenha bons materiais e que fale das histórias deles e delas. Né? Tiffany é uma querida que tem uma generosidade muito grande, ela realmente compartilha a história dela conosco. Eu sou suspeita para falar de Tiffany, porque quando Tiffany chegou a Fernando Presídio, Tiffany chegou fragilizada, mas com uma força enorme, uma vontade enorme de aprender. E eu lembro que a gente tinha um professor de filosofia, né? E o professor me disse, olha, tem uma coisa que a gente precisa fazer por Tiffany. Eu disse, o que é que a gente vai fazer por Tiffany? Eu vou fazer um cartão para que ela aprenda o nome social dela, porque é disso que ela precisa agora. Sensacional isso. É nada, o que ela precisa é disso agora, é uma questão de identidade. E essa garantia desse direito de Tiffany escrever o seu nome, o nome que ela escolheu, e de Tiffany compartilhar conosco as suas histórias, a sua vivência, e assim, eu super agradeço a você, Carol, porque uma história que nasce de uma necessidade da sua casa, como também foi necessidade da minha casa, meus avós voltaram a estudar quando eu fui diretora de escola em 2003, e aí minha avó disse, eu quero voltar a estudar novamente, e vou estudar lá com você, e ela foi estudar no Anfilófilo de Carvalho, depois foi estudar no Municipal de Piripiri, e concluiu o ensino médio, e é uma alegria imensa olhar e pensar que nós fazemos um trabalho que é sério,
e que dá resultado. E eu espero que esse desgoverno não destrua com todas as possibilidades, tudo que nós já construímos. Nós precisamos de mais espaço. É um desgoverno que não dá a menor atenção à educação, não dá a menor atenção à cultura, ao cinema, e que nós possamos continuar sendo resistência nesse espaço que está tão árido, né, atualmente, e que a gente volte a conversar sobre o diário de classe e dizendo, olha, quanto já mudou dessa realidade. E a galera está pedindo aí para você dizer como é que acessa um filme, como é que acessa um documentário, por favor. O filme ele passou no Canal Brasil e ele tem um contrato de distribuição. Eu vou passar para a Cássia o link com a senha, eu ainda não posso ficar, mas para exibições individuais, mas vocês querendo exibições em cineclubes, exibições maiores, o filme está super disponível, o filme é nosso, né? Mas eu passo para a Cássia e Cássia passa para todo mundo o link, porque ele não está aberto, ele tem um link e uma senha, mas aí vocês podem assistir e compartilhar. Então, podem pedir lá no nosso número do Movimento Somos Nós, que é o meu número pessoal também, 98795043571, porque eu acredito que todo mundo precisa assistir. Todo mundo precisa ter acesso a essas histórias tão comoventes, essas histórias que tocam a nossa alma. E, Carol, de novo, gratidão, obrigada. Você toca a minha vida assim, de uma maneira especial. Obrigada pelas palavras. Estar aqui é esse lugar da resistência, né? Somos resistência sempre, vamos ser resistência sempre. Galera do Movimento Somos Nós, faz nossa foto, Carol, faz uma pose bem bonita aí, Carol, que o pessoal adora foto. Gente, eu sou acostumada a estar atrás das câmeras. Valeu, Carol. Fica aí com a gente para voltar no final, tá bom? Tá bom. Beijo grande. Claro. Vou adorar ouvir ainda, tem muito assunto, né? Tem Márcia agora e tem Jamile. Isso. Valeu, Carol. Obrigada. Super. Vem cá, Márcia. Oi, Cássia, tudo bom? Tudo. Eu fiquei ouvindo Carol, fiquei ouvindo Gardênia, fiquei ouvindo e pensando e pensando. E pensando, eu gostaria de conversar para vocês entenderem um pouco do que eu vou falar a partir de algo que Carol falou, que me mobilizou, e Gardênia também falou e me mobilizou. E eu vou conversar, eu tenho que botar meus óculos. Olha que coisa linda. Tenho o direito de ter raiva, de manifestá-la, de tê-la como motivação para a minha briga, tal qual tenho o direito de amar, de expressar meu amor ao mundo, de tê-lo como motivação da minha briga, porque, histórico e vivo que eu sou, como tempo de possibilidades e não de determinação. Então, Cássia, você está indo para uma briga, isso é a luta. E quem escreveu isso foi esse rapaz aqui, Paulo Freire. Você está indo para uma briga. E essa briga é nossa. Assim, quem é professor, vota em professor. Sempre disse isso, sempre. E aí, falando da Érica, eu queria falar de algumas coisas, das nossas ausências. E das nossas ausências enquanto professor, nessa perspectiva de ordem ideológica, reparatória, e compreender que o lugar nosso é exatamente na Escola de Educação de Jovens e Adultos. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar. Porque esses alunos que são nossos no diurno e que são alijados nessas perspectivas de processo de exclusão, eles saem e chegam à nossa sala de educação de jovens e adultos.
Eu, por muito tempo, sempre olhando para a educação de jovens e adultos, mas eu era professora da EJA, fui para a GR, e agora retornando para o meu lugar, que é a educação de jovens e adultos. Porque é uma medida reparatória. Eu falo de mim, eu estudei em escola pública, eu estudei em universidade pública, eles pagaram os impostos para eu estudar. E eu preciso voltar no lugar do discurso piegas, mas é um discurso do fazer pedagógico. Então, este é meu lugar de direito e de fato, e de conquista de ordem pessoal, mas também de conquista para mostrar para o outro que eles fizeram um investimento em mim para estar lá. Então, eu não concebo ser professor e não lutar para que as pessoas deixem de ter a baixa do fiscal como divisor de águas. Não concebo isso. Eu não posso conceber que meus alunos morem em Salvador e chamem a cidade na divisão de águas exatamente lá na Baixa do Fiscal. Então, assim, para a calçada é cidade, para o subúrbio é o quê? Então, eu preciso pensar nessa perspectiva, porque esse sujeito que é imbuído de exclusão e desses pensamentos de exclusão é aquele sujeito que não tem direito e acha que ele não tem. E quem tem que dar essa concepção de direito somos nós que estamos lá. Somos nós, às vezes, que chegamos à escola exatamente às 18 horas, 18h30, e ficamos até 9h30, 10 horas, dependendo de onde a gente está. Que a gente precisa ter esse papel. Sou eu que tenho que realmente lutar exatamente com algumas políticas públicas que você traz muito bem, para que esse sujeito tenha o direito de permanecer dentro da escola. Porque se fecham a escola, fecham as possibilidades, inclusive, desses alunos de olharem a vida com os olhos de ver. Então, isso que a gente, e Carol traz, assim, as pobrezas são diferentes. A pobreza do meu aluno do subúrbio é totalmente diferente da pobreza do meu aluno na área rural. São diferentes. As nossas pobrezas, elas, além de serem pobrezas da falta, são pobrezas também das relações de conhecimento, de informação. E o único lugar que eu tenho isso é dentro do contexto escolar. Eu, enquanto professor, eu sou exatamente esse elo de ligação entre esse sujeito que não consegue ver e aquele sujeito que tem a possibilidade de dizer a ele, use os óculos. Use os óculos e abra a sua visão para esse campo de divisão, que esse mundo é exatamente isso. Esse mundo é injusto, esse mundo é separado, esse mundo é este mundo que a gente vive. E aí eu trago uma coisa que eu aprendi um dia desse com um filósofo, perguntaram exatamente durante a França, e aí, no reinado lá, e perguntaram assim, olha, vocês sentam por quê? Que eu vou dizer a vocês que eu sou esquerda. No lado direito sentam os nobres, do lado esquerdo sentam os pobres. E aí um professor ia chegando e perguntaram assim ao professor, o senhor vai sentar de que lado? E aí eu pergunto a vocês vão sentar de que lado? Eu preciso ter lado, eu não posso, todo muro tem lado. Todo muro tem lado. Não existe em cima do muro. Tem muro do lado direito. O que eu estou dizendo a vocês? Eu não estou falando da opção partidária, mas eu preciso ter uma opção do outro que não tem. Então, essa luta da educação de jovens e adultos é perceber de que a gente precisa fazer uma luta reparatória para deixar de ser exatamente o sujeito do falar para o sujeito do fazer. Eu preciso parar de ter um discurso exatamente, às vezes sectários, discursos de apartheid, discursos de que eu não faço o meu papel. Eu preciso compreender que quando eu abro um livro e leio dentro da minha sala, eu preciso ter escolhas nesse livro, ter escolhas nesse texto. Eu preciso perceber que quando eu abro um texto e faço uma atividade para o aluno da educação de jovens e adultos, eles não são crianças. Eu não posso agora conceber de que eu vá tirar xerox de uma atividade ou cópia de uma atividade para infantilizar mais o meu sujeito que se sente infantil e que essa escola às vezes não pertence a ele. Então, eu, sujeito da história, eu preciso me mobilizar
com essas relações de saberes e de conhecimento. O professor da EJA precisa estudar mais do que todo mundo, porque a gente vai para a luta, a gente vai para o front, e esse front, ele é da dor, ele não é o front do amor. Ele não é o front do amor. O meu sentimento, às vezes, de raiva e de ódio mesmo, de ódio, porque quando eu chego na minha sala de aula e percebo que não tem para o meu aluno da EJA, eu tenho raiva, mas essa raiva ela precisa me mobilizar enquanto pessoa, enquanto sujeito. Eu tenho exatamente 57 anos de idade, né? Vocês me perguntarem assim, Márcia, você vai se aposentar? Eu todo dia digo, vou me aposentar, mas essa luta ela é tão desigual que ela me faz exatamente estar neste lugar. Então, a gente precisa lutar. Lutar, primeiro, para que eu não faça com os alunos que estão do 1º ao 5º ano chegarem até a EJA, porque se a gente permanece na EJA, a gente está dizendo para o outro que ele não consegue. E segundo, que esses alunos que não tiveram a possibilidade, eles tenham. E aí nós temos milhões de pessoas que não tiveram possibilidades. E essas possibilidades estão no nosso tempo. O nosso tempo histórico é esse, gente. É esse tempo histórico. Esse tempo dos 13% de pessoas que são analfabetas, que são analfabetas funcionais, que não enxergam exatamente essas políticas que existem, essas políticas partidárias, esse sujeito que não tem acesso à relação de conhecimento, esse sujeito que não tem acesso a uma carteira de identidade, esse sujeito que não tem acesso à saúde, esse sujeito que a Covid vai matar mais do que qualquer pessoa, esse sujeito que não se compreende negro numa sociedade racista e que não é nem um pouco igualitária. Então, esse discurso, eu preciso implementar ele na sala de aula. É essa sala de aula que eu tenho que fazer com que as relações identitárias eles se compreendam para mobilizá-los a sair não do campo da relação, desta relação do sujeito-eu, mas sujeitos das relações dos direitos que eu tenho. Então, eu preciso implementar assim, a relação dos direitos humanos em sala de aula, eu preciso implementar as relações da Lei 10.639, que a gente fala muito, que a gente tem um discurso lindo, mas é festivo. Eu não concebo trabalhar numa relação folclórica sem trabalhar a relação identidade de memória. Eu preciso dizer que o subúrbio tem memória. A gente precisa parar com esse discurso de trazer Saci Pererê para a sala de aula da educação de jovens e adultos. Esse subúrbio tem memória, tem história. Esse subúrbio é identitário. Então, eu preciso me compreender como sujeito identitário, para que eu me mobilize, porque se eu sei quem eu sou, eu me movo. Se eu sei quem eu sou, eu me movo. Então, esses sujeitos precisam saber que eles têm poder. E aí, quando eu falo das relações de empoderamento dos sujeitos, eu estou falando das relações também de consciência desse sujeito. Porque essa alienação, às vezes, paira na cabeça da gente, e eu não gosto de falar a educação como uma relação de sacerdócio. Não é sacerdócio. Ela não é sacerdócio para mim. É uma relação de luta porque eu escolhi lado. Então, se eu escolhi magistério, se eu escolhi educação, se eu escolhi a EJA, eu escolhi lados. Então, a gente precisa se mobilizar enquanto pessoa. E aí, o que é que eu trago enquanto um currículo? Enquanto currículo, eu preciso compreender o que é que eu estou trabalhando em sala de aula. Com currículo, eu tenho que entender que 1h30, 2 horas de jovens e adultos, eu preciso mobilizar saberes e conhecimento. Eu preciso ter certeza de que esse sujeito tem uma informação, mas que vem atrelada com formação. Então, esse sujeito que está na educação de jovens e adultos precisa saber concepções de alfabetização e letramento como ninguém. Eu preciso me debruçar na alfabetização e letramento, e aí eu preciso ler, além de Freire, porque os nossos conhecimentos epistêmicos de pedagogo nos dá a régua e o compasso só exatamente para trabalhar com concepções piagetianas. Massa Piaget, mas Piaget trabalhou com criança, e quem trabalha com adulto? Então, eu preciso dar um salto qualitativo na vida desses sujeitos quando eu alfabetizo. Então eu preciso estar na sala de aula alfabetizando esses sujeitos, e aí
A gente precisa se unir, a gente precisa fazer, os ACs precisam ser compartilhados, os coordenadores precisam se unir, os diretores precisam também pegar exatamente esse bonde histórico e dizer, a EJA também é a escola. Eu preciso compreender isso com uma certa urgência. Eu sei que a nossa labuta é árdua, ela é, às vezes, injusta. Nós temos que trabalhar 3 turnos, sim, porque é uma relação, inclusive, não de possibilidade de escolhas, mas de sobrevivência até. Mas eu preciso saber o que é que eu estou fazendo na sala de aula. E aí eu digo, gente, a gente precisa lutar por uma merenda de qualidade para a educação de jovens e adultos. A gente precisa lutar por uma relação de concepção desses sujeitos que entendem, estão matriculados. Eu preciso ganhar as ruas quando eu vou comprar no mercadinho, pergunto para as pessoas, você estuda? Então, assim, eu estou na Escola Municipal Alto de Coutos. Essa escola agora, ela é minha. Ela já foi de Cássia, ela agora é minha. Eu tenho uma diretora maravilhosa que me dá... Ela é nossa. Ela me dá exatamente aquilo que, às vezes, eu queria trabalhar numa relação de sonho, e Manu me dá o feijão. E diz assim, faça. Isso, para mim, é de uma importância muito grande. Então, assim, a gente montou... A escola do lado fechou. A escola do 6º ao 9º ano. Porque, para a Carol, eu digo isso. Não é interessante educar esse povo brasileiro, Carol, porque esse povo brasileiro ele tem volume, e se ele tiver volume com conhecimento, ele toma poder. E eu não posso deixar o poder na mão de quem está, porque esse sujeito que está no poder não aprendeu a ver a pobreza. Quem vivencia a pobreza sabe das dores do outro. Então, se eu deixo esse sujeito exatamente no poder, e eu contemplo uma educação que seja de negação para o outro, eu não consigo fazer a mobilidade social que a gente tanto luta. E aí eu preciso empoderar o sujeito. Então, quando eu adentrando na Escola Alto de Coutos, eu percebo que meus alunos sentem realmente a relação à falta do conhecimento. Então, eu, como coordenadora pedagógica, de vez em quando eu vou para a sala de aula. E um dia eu estava dando uma aula de alfabetização, ensinando a alfabetizar, porque é inconcebível dar aula de alfabetização para a educação de jovens e adultos sentado. Eu não concebo isso, não concebo. Sou eu, Márcia. E aí eu estava dando aula de alfabetização, exatamente. E a aluna fez assim, minha pró, não é difícil se alfabetizar. Eu digo, não é difícil. Mas a gente precisa compreender qual é essa tecnologia de alfabetização. Sabe quem sabe isso? Eu que sou professora. Porque eu estudei para isso. Então, a gente precisa, sabe? Tem um rapaz que diz que pare de dar esmola. Vamos implementar a relação de acabar com esse ciclo de pobreza, porque se você tem pais pobres e você continua recebendo esmola, você movimenta essa motriz que é do ciclo da pobreza. A gente tem que parar com esse ciclo. Se a gente pode dar conhecimento, empodere o outro do conhecimento. Fale exatamente do que está acontecendo. Fale exatamente como é que a gente pode exatamente adentrar nos contextos. Assim, é inconcebível perceber que um aluno da educação de jovens e adultos não conhece o centro da cidade. É inconcebível perceber que um aluno da educação de jovens e adultos, eles não conhecem um museu. É inconcebível perceber que os alunos da educação de jovens e adultos nunca foram ao cinema. E aí a gente fala da garantia dos direitos. Que direitos? Direitos à comida. É inconcebível, e às vezes as pessoas não entendem. Márcia, a mãe só foi buscar a cesta básica, porque naquele momento, e vou dizer isso para vocês, escola é um capital cultural. É um capital cultural exercido pela burguesia, e que os nossos alunos ainda não pegaram esse capital cultural e tomaram para isso. Então, assim, quem veio da pobreza sabe que romper esse ciclo é dor, muita dor.
Então, os pais continuam exatamente nessa relação desse ciclo, porque é exatamente o que se constitui neste mundo que tem uma relação de bens de capital e uma relação de bens de nada. Então, esse bem de capital, ele vai ser a relação de ordem de manipulação desses sujeitos. E eu tenho que ter uma consciência sensata, uma consciência muito equilibrada para eu não adentrar na bolsa auxílio dos R$ 600. Eu preciso ter equilíbrio. Eu preciso ter equilíbrio, a gente precisa falar disso. A gente precisa falar que o Bolsa Família não é um favor que ninguém dá, é uma relação de direitos. De direitos. Então, assim, quando o meu aluno, às vezes, chega na escola e diz, assim, meu aluno recebe Bolsa Família, é um direito dele. E a gente precisa implementar que essa relação do capital cultural é uma necessidade, que eu só tenho capital cultural se alguém me dá. Só isso. Se alguém me der capital cultural, eu tenho capital cultural. E como é que eu faço para implementar o capital cultural dentro da sala de aula? Potencializando os meus alunos de conhecimento. São livros diversos, são atividades diversas. Então, assim, ensinar a educação de jovens e adultos requer uma série de comprometimentos e de competências que não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Então, assim, eu queria só fechar com o filme de Carol, que eu já assisti 2 vezes na TV Brasil, e já assisti também, duas, porque eu assisti também no cinema, quando os meninos foram. E aí, isso, porque a todo momento que eu assisto aquele filme me coloca num lugar de que eu tenho que ter força. Então, ele me mobiliza, é um filme mobilizador. E aí, quando a gente, às vezes, se percebe enquanto esse sujeito das relações de conhecimento, eu vou dizer para vocês, professor não precisa só professar. Ele precisa exatamente educar. E educar não é para muitos, não é para muitos. E o que a gente precisa fazer, a gente precisa dar capital cultural a esses alunos da EJA. É inconcebível que a educação de jovens e adultos, a gente não tenha a EJA diurno para tantos alunos de 15 a 40, 50 anos que têm como estudar de dia e não tem escola. Isso é inconcebível. É inconcebível agora, em plena mudança paradigmática, eu receber exatamente várias escolas do 6º ao 9º ano e nós não sabermos onde colocar esses alunos. Então, assim, é mobilizador. Então, eu queria dizer a vocês que é uma luta minha, é uma luta política minha, ideológica e reparatória. Então, eu estou na EJA por uma questão exatamente de escolhas. E a gente faz lá educação profissional, a gente tem projetos, a gente está começando a escrever, estou começando a escrever e desenhar o projeto político-pedagógico da EJA na Alto de Coutos. A gente tem um curso de educação que funciona aos sábados e, por causa da pandemia, ele não vingou. E a gente está criando a possibilidade do Enseja, que Jamile vai falar, e gostaria que vocês socializassem isso com os alunos. A gente tem um Enseja, gente. Se a gente quer libertar, a gente inscreve esses meninos no Enseja, para libertar. Então, vamos fazer algo que seja potencializador para o subúrbio, porque nós merecemos exatamente escolas melhores, alunos melhores e gente melhor. E isso tudo, eu tenho certeza absoluta que a educação faz. Tá? Beijo. Márcia, gratidão. Eu sou sua fã de carteirinha, você já sabe disso. Você sempre nos traz uma fala que sempre está nos chamando para a realidade, que nos faz refletir sobre, você sempre me sacode. Eu lembro quando fui assumir a gestão da Fernando Presídio, era você que estava lá organizando a minha chegada e já foi me sacudindo. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Precisa repensar essa prática, repensar isso. Eu digo, meu Deus, eu nem cheguei, Márcia está me enchendo de coisa. Mas é tudo isso mesmo, porque já é um direito, né? Seja a educação de jovens e adultos, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2,
o ensino superior não é fácil para a gente, não é fácil para o professor, é preciso um investimento maior na formação de professor, é preciso um investimento maior no fazer pedagógico, dar condições estruturais para que esse estudante tenha motivação para estudar, tenha desejo de estar ali. Isso. O ensino fundamental 1 tem uma qualidade enorme a ponto de não gerar mais estudantes para a EJA, que essa é uma missão nossa. Nós precisamos, sim, trabalhar muito o ensino fundamental 1 e o 2 também, para que dentro da idade regular a gente consiga fazer o nosso trabalho, que eles consigam aprender, para sair desse ciclo vicioso de manter o pai que estudou pouco, o filho que estudou pouco, eu trabalho como empregada doméstica, minha filha vai trabalhar como empregada doméstica. Não. Nós podemos muito mais. Nós podemos muito mais. E aí, uma gratidão enorme. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ter aceitado o convite. E foi rápida, eu perguntei, você disse, claro que vou. Com certeza, são muitas salas aqui. Promárcia, que fala maravilhosa. Você faz a diferença, minha linda, fala inspiradora. E você nos representa assim. Tenho o maior orgulho de ser sua colega. Super feliz de você estar na principal de todos, que é lugar de gente feliz. Isso é lugar de gente feliz estuda. Gente feliz é resistência. Gente feliz transforma a sua comunidade. Gente feliz conhece a sua história, conhece a sua identidade. Então, muito obrigada. Vou chamar a Jamile, que está aí colada com a gente. Beijo grande, Marcinha. Beijo. Jamile Ramos, pedagoga. Tá, Helena Ramos. Toda hora ela usa um apelido, é Mili, Helena. Eu não consigo mais me acostumar, tá demais. Jane, Cássio Couto, coletivo Água da Fonte, que eu tenho um prazer imenso de participar. Conta para a gente como é que o coletivo está ajudando a comunidade de Coutos, a comunidade de Alto de Coutos, a ter formação, a sair desse lugar de falta de formação, de falta da educação formal. Conta para a gente, Jane. Bem, eu, depois de ter ouvido vocês, né, eu estou assim, pegando o gancho de vocês e me apropriando daquilo que é realmente a educação de jovens e adultos, né, a troca de experiências. E estou conhecendo Márcia agora, né, e os toques que ela está me dando, porque até então eu trabalhava com a educação infantil, e foi através do Café Coutos que eu conheci, me apropriei, estar trabalhando com a educação de jovens e adultos. Então, eu estou aprendendo aos poucos e estou tentando também a entrar em cursos para que também eu possa dar uma melhor educação, assim, porque, na realidade, nós temos a troca de experiência, não sou eu que passo, que medio, mas eu aprendo com eles o tempo todo. E essa é a proposta do Café Coutos, uma forma diferente, né, de estar transformando a comunidade através da educação. E quando Márcia ela fala sobre alfabetização, eu me lembrei das palavras de Conceição Palúdio, que ela fala assim, natural é alfabetizar, extraordinário é educar transformando. Então, nós não temos que fazer o natural. Nossa proposta é fazer o extraordinário como justiça social na comunidade de Alto de Coutos. E é através disso que o CAF ele tem trazido as propostas, que é a Batalha da Fonte, é a Roda de Prosa e o Sarau. E nessa modalidade de ensino que é a EJA, o que estamos descobrindo são os diamantes que precisam ser lapidados. Porque quando nós fizemos a primeira roda de prosa, a troca de experiência, a vivência, meu Deus, o tempo que eu passei na universidade, o tempo que eu fiz minhas especializações, não foi nada comparado à grande universidade da vida que estava na roda de prosa. Porque o que eu tenho aprendido com a educação de jovens e adultos, gente, é assim, sensacional. Eu estou amando. E
quando depois, com a parceria com a Escola de Alto de Cotos, nós fizemos o sarau, e eu pude perceber, né, a inteligência, a dedicação daqueles jovens que passavam por mim até mesmo na rua, porque eu sou da comunidade de Alto de Cotos, eu cresci aqui. E quando eu vi senhores, jovens, que eu não sabia os talentos, né, os talentos que eles tinham, e através da poesia, eles acrescentaram, eles, de uma forma poética, né? Ele passa a sabedoria. Eu creio sim, eu creio em uma educação que transforma, e o CAF, ele tem feito isso. Essa proposta de trazer uma educação diferente, algo que vai quebrando os paradigmas do que nós sabemos que existe hoje. Porque alfabetizar só é decodificar. Mas quando nós trabalhamos com a leitura de mundo, que vai além, né? E nós trabalhamos para que esses jovens, eles não só decodifiquem, mas que eles sejam cidadãos, conhecedores dos seus direitos, e que eles saibam, sim, que eles são atores de transformação dessa sociedade. Porque a nossa vontade é que eles, né, tenham conhecimento. Se um dia eu, Cláudio, o pessoal do CAF teve a oportunidade de ultrapassar as barreiras e entrar numa universidade, poxa, por que não hoje apresentar também para eles, junto assim com Márcia, o CAF Cotos, com a Procássia, nós estamos fazendo o trabalho do INSEJA. E o que trabalho é esse? Poxa, gente, é ofertar para esses garotos, esses jovens, esses adultos que estão em vulnerabilidade social, que não têm condições de pagar um cursinho de uma forma assim voluntária, né? São professores voluntários que vamos estar ofertando um curso. E desde já, Cássia, já estou pedindo aqui, quem quiser agregar, quem quiser estar nos ajudando, você que é professor, que quer se engajar nessa luta, que você crê que você também tem um compromisso com a sociedade e quiser se inscrever, gente, façam isso. Nós estamos precisando de colaboradores, pessoas que, venham nos dar a mão para transformar essa sociedade. Ami, perfeito. Então, um curso preparatório para o INSEJA, nesse momento de distanciamento social, é um curso desafiador, e nós estamos buscando aí professores, professoras, parceiros e parceiras, e buscando também os nossos jovens e adultos, nossos adolescentes que estão na comunidade e que querem participar. Jamile, diz para a gente qual é o telefone de contato. Passo já. Gente, eu estou aqui olhando no telefone do Café Culto, viu, gente? Mas vocês podem seguir o Café Coutos lá no @Café Coutos no Instagram, ou Coletivo Água da Fonte, Café Coutos também no Facebook, e vocês vão encontrar todos os contatos e vão encontrar os cartazes, né, os cards, né, para ficar mais bonito, de divulgação desse curso. É isso aí. Eu só tenho assim mesmo que pedir, né? Pedir nesse momento a colaboração de todos vocês, gente, para estar junto, porque e ajudar mesmo esses jovens, né? Que só através da educação, a educação transforma, né? Muitas vezes eles chegam cansados, eles têm problemas na casa deles, eles passam por problemas, e às vezes a escola, como nós ouvimos muitas vezes na roda de prosa, é o refúgio, né? E ali, exato, muitas vezes, quando eles trocam as experiências na roda de prosa, eu observei bastante que serve como terapia. Aquele psicólogo que eles muitas vezes não têm condições para ir, mas é ali que eles mostram, né, que eles falam das suas mágoas, e ali, com a experiência um do outro, com as trocas, eles vão se
Jane. Eu vou pedir que coloque o número. Eu não estou visualizando o número, eu estou com muito problema aqui na minha internet. Não tem problema. Espera aí, que eu já estou com ele aqui. O número é 98427-2406. 984-27-2406, DDD 71. Vamos lá, as colegas que estão ouvindo e que querem ser professoras voluntárias, professores voluntários, e quem tem amigos, parentes, vizinhos e querem participar do curso, também indica o número. E CAF Coutos está lá numa parceria com a Escola Municipal Alto de Coutos. Quero, inclusive, aqui agradecer imensamente a nossa querida Manu, Emanuele, que está lá acolhendo o CAF, os projetos, e que faz um trabalho muito sério na comunidade de Alto de Coutos. É um trabalho belíssimo. Eu sou suspeita para falar, como Márcia disse, eu já fui diretora de lá, mas Manu é ímpar, sabe? A Manu é a diretora da organização, ela é excelente, tem uma equipe excelente, né? Lígia e todos que estão aí, que eu já vi participando da live. Gente, eu quero agradecer. Mesmo. Agradecendo também, né, que sempre quando nós precisamos, Emanuele que está... Emanuele e toda a sua equipe que está sempre cedendo um espaço para que a gente possa estar divulgando nossos trabalhos e também está oportunizando, né, o espaço para que a gente possa estar desenvolvendo alguns trabalhos do CAF Coutos. Também nós queremos agradecer a parceria. Gente, hoje eu não fui britânica, como eu fui na semana passada, e Euglis fez questão de dizer isso, não terminei nos 60 minutos, mas vocês vão convir que muito assunto, muita experiência para ser compartilhada. Euglis, meu querido, você que coloca todo mundo na tela, coloca a gente aí na tela para a gente poder se despedir. Agradecer a cada um que esteve aqui acompanhando essa live belíssima, com essas mulheres poderosas, totalmente empoderadas e que empoderam outras mulheres, porque mulheres poderosas empoderam outras mulheres, e eu tenho certeza que daqui a algum tempo, quando a gente voltar a conversar, os 30,4%, 39,5% de mulheres na cidade de Salvador que ainda são analfabetas, a gente vai ter um dado muito melhor para apresentar por conta do trabalho que nós estamos fazendo, porque nós trabalhamos com seriedade. E deixar aqui uma frase de Paulo Freire: enquanto eu luto, sou movida pela esperança. E se eu lutar com esperança, posso esperar. E nós vamos continuar lutando com esperança. E a gente só luta com esperança e muda quando nós assumimos o nosso lugar de fato. Vamos juntar com esperança, vamos manter a esperança viva, transformar a EJA, brigar para que dentro da rede municipal, da rede estadual, da rede federal, a EJA tenha o seu lugar de fato, que seja valorizada os estudantes, professores, professoras, para que a gente possa fazer da EJA um lugar onde a gente tem cada vez menos estudantes. Porque eu só vou entender que a gente cumpriu com a nossa missão quando a gente disser assim, olha, não tem mais escolas de EJA, porque a gente conseguiu alfabetizar todo mundo, está todo mundo encaminhado, a gente consegue alfabetizar na escola regular, cumprimos a nossa missão. Até lá, vamos ser resistência. Obrigada, Carol, Gardenha, Marcinha, Jamile. Obrigada a você. Deus te dê uma semana. Obrigada, menina. Amém, amém. Uma vida super abençoada e abundante, com muita esperança, como prega. Eu vou dizer sempre no presente que Paulo Freire, para mim, não morreu. Prega Paulo Freire. Ele está vivo entre nós. Agradecer a cada um que ficou e pedir a Deus que nos guarde, nos livre dessa Covid, que ainda está aí tão presente, que tanto irresponsavelmente tem saído, feito paredões, festas, esquecendo que ainda é tempo de cuidados. Ainda é tempo de cuidados. Vamos nos cuidar. Beijão. Tchau, tchau, pessoal. Até segunda, vamos falar de esporte. Isso aí.